Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Cinema e Fé Cristã. Hoje vamos continuar a série de vídeos que tratam desta relação entre a nossa fé cristã e o cinema, sempre procurando aquilo que é a base desse canal, que é assistir a filmes ou a audiovisuais com sabedoria. Já tratamos anteriormente daquilo que nós chamamos de glutonaria cultural versus a anorexia cultural, que na verdade são termos que tomamos emprestado do livro de Brian Godawa, que é o Cinema e Fé Cristã, que é a base de referência deste canal, assim como inúmeros outros materiais. Então vamos continuar e posteriormente a isso tratamos daquilo que no livro de Godawa ele indica como sendo a jornada do herói. Nós tratamos aqui em 3 áudios que intitulamos o monomito do herói, assim como alguns outros vídeos em que falamos acerca das inúmeras cosmovisões e do processo redentivo, mostrando sempre as estruturas dos filmes, dos audiovisuais, das narrativas, correlacionando a nossa fé. E hoje no livro seguindo aqui ao que foi tratado, anteriormente estávamos tratando daquilo que no livro de Godawa ele trata como jornada do herói, os processos redentivos, e passamos alguns vídeos tratando em torno do que chamamos de uma mitologia dentro do próprio cristianismo. E aí um termo complicado e até mesmo complexo de ser tratado, porque não se trata, e aí o Godawa trata lá, segundo uma leitura das ideias do C.S. Lewis e do J.R.R. Tolkien, um mito cristão, enquanto não como nós conhecemos usualmente, como uma espécie de historinha de Papai Noel, ou uma historinha fantasiosa, mas o mito enquanto um doador de significado o mais profundo possível, e que, no caso do cristianismo, ele emerge para a própria história, criando a própria história, ou seja, mito no sentido de doador de significado e que se faz presente na história. E aí tratamos em torno de vários vídeos acerca disso, explicando, é um termo não muito simples de ser compreendido, conforme o C.S. Lewis e o J.R.R. Tolkien trazem, e assim como a leitura que o Godawa trouxe em torno disso. Mas então, está aí na playlist, quem quiser pode acompanhar. E partindo então desse mote que tratamos principalmente nos últimos vídeos, é que vamos começar o vídeo de hoje, que trata da obra do filme Matrix. E só fazendo uma breve recapitulação, tratamos então da glutonaria cultural, ou seja, aquele momento em que o cristão assiste a filmes de forma irrefletida e com isso acaba sofrendo as consequências de muitas vezes ver algo que não condiz com a nossa fé. Assim como também o problema que é a anorexia cultural, ou seja, você não assistir nada por achar que é algo mundano e aí recair naquilo que a palavra de Deus nos diz em Gênesis 1, que todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus e que por isso temos também essa atividade criativa. Afinal, Deus criou os céus e a terra. Deus é o maior artista. Deus é o maior contador de histórias, porque nos contou a maior e a melhor das histórias, a mais verdadeira, a mais real, que é a história do Senhor Jesus. E analisamos esses 2 pontos, depois correlacionamos, e tudo isso está em diversos vídeos. Eu estou fazendo só uma breve recapitulação. Tratamos depois, então, daquilo que é o pano de fundo das histórias, que seriam as chamadas cosmovisões. Temos vídeos aí também que tratamos do monismo, do holismo, do racionalismo, entre inúmeras outras vertentes que fundamentam cosmovisões,
assim como aquilo que é a alma de todas as histórias, que é o processo redentivo. Chegamos então, em vídeos anteriores, a esse momento em que explicamos essa complexa formulação que o Tolkien e o C.S. Lewis principalmente, e que o Godawa nos traz no seu livro Cinema e Fé Cristã, acerca do que seria um mito cristão. E aí explicamos que, no caso não é propriamente como entendemos o mito, a história de Papai Noel, ou o que quer que seja história real, que é justamente um contraponto às visões cientificistas. Não é? Nós entendemos mito hoje como uma história bacana, mas que não é real. O Tolkien e o C.S. Lewis entendiam o mito de outra forma, até porque eles eram acadêmicos, eram literatos, eles entendiam o mito enquanto aquilo que doa o sentido mais fundamental. Para eles, primeiramente para o Tolkien, depois para o C.S. Lewis, depois que se convertem, o mito mais fundamental, aquele que é único, real, verdadeiro, que fundamenta a própria história, que cria a própria história, é o mito cristão. Repito, não mito entendido enquanto algo irreal, mas algo, no caso do cristianismo, extremamente real. Como já dissemos aqui em vídeos anteriores, Pilatos existiu, Jesus Cristo existiu, todos os eventos descritos pela Bíblia existiram, o Mar Vermelho foi aberto. Então, não é mito nesse sentido mais usual com que muitas vezes é tratado, mas é mito no sentido de doador de significado. E esse significado é a redenção, que no cristianismo, a redenção de uma forma geral, voltando um pouco, a redenção de uma forma geral é aquela que pode ser descrita como o principal elemento da jornada do herói. Ou seja, o herói é aquele que parte de um princípio ainda ingênuo, ainda sem se conhecer a si mesmo, e aí se defronta em alguma aventura inesperada, e ali ele enfrenta inúmeros obstáculos, cujo principal obstáculo é ele mesmo. E quando ele vence a ele mesmo, então ele se redime e geralmente volta ao local final, o local mesmo, obviamente, mas ele transformado no sentido psicológico, no sentido moral e sobretudo espiritual. No cristianismo, que é o verdadeiro, onde ocorre o verdadeiro processo único, processo de redenção real, de fato e totalmente verdadeiro, a redenção tem elementos novos, que se dizem pela graça salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só podemos ser redimidos por Cristo, e não por nós mesmos, por nossas próprias forças, mas somente pela graça imerecida de Deus em Jesus Cristo. Mas note-se que há o processo redentivo em toda e qualquer história. Aqui no Matrix não vai ser diferente. Vamos tentar tratar disso hoje. É muito interessante o livro do Godawa, do Brian Godawa, Cinema e Fé Cristã. Ele tem muitos elementos muito interessantes. Eu já falei aqui em vídeos anteriores que esse livro ele me chegou no momento em que eu estava procurando uma base mais teórica, uma base mais fundamentada em torno desse tema do cinema. A Bíblia não trata especificamente do cinema, nem poderia, por conta da época em que foi feita. Obviamente, tudo que nós precisamos saber para assistir a filmes com discernimento está lá na Bíblia. E então, nesse sentido, o livro do Godawa ele é muito interessante porque ele trata especificamente deste tema do cinema. Ele é o principal livro que utilizamos aqui, utilizamos também outros materiais, mas o principal realmente é o livro dele, a referência principal. E há muita coisa interessante no livro do Godawa. E uma dessas coisas muito interessantes é a abordagem que ele faz sobre o Matrix, que é o que vamos trazer hoje aqui. Então, sem demorar um pouco mais, vamos iniciar. Hoje vamos trazer alguns excertos do livro dele, Cinema e Fé Cristã, e eu vou procurar na edição do vídeo colocá-los para que quem estiver assistindo possa acompanhar, e vamos logo começar para o que o Godawa fala do Matrix.
Então eu vou passar para a leitura dele. Ele diz assim: o primeiro filme da série Matrix, 99, fenômeno da ficção científica escrito e dirigido pelos irmãos Wachowski, acho que é assim que se lê, é uma mistura de mitologia cristã e grega, similar ao neoplatonismo dos primeiros séculos. Vamos explicar um pouquinho isso aqui. Ele diz que é uma mistura de mitologia cristã, e aí eu ressalto bem isso, porque como nós temos hoje a principal cosmovisão reguladora de fenômenos naturais, enquanto o cientificismo, nós temos uma tendência a tratar o mito enquanto algo que é completamente irreal. Então, não é o caso aqui do que estamos tratando. O mito, como dissemos, da forma como Godawa está tratando, e assim como ele retira isso do C.S. Lewis e do Tolkien, é o doador de significado. É aquilo que o Tolkien fala, por exemplo, que o materialismo, o cientificismo, sobretudo do século XIX, seguindo pelo século XX, nos engaiolou nessa gaiola do materialismo. Mas, como Tolkien diz, se mesmo preso nessa gaiola, como carcereiro, eu consigo pensar para além dessa gaiola, para algo sobrenatural, para algo místico, para algo transcendental, para algo transcendente, enfim, se eu consigo pensar em Deus, é porque deve existir. E é aí que nós escapamos, ou de alguma forma escapamos desta gaiola que seria o materialismo, o empirismo e tudo aquilo que tende a solapar tudo que é espiritual. No Matrix nós vamos ver que há vários elementos cristãos, e eu ressalto que não estamos aqui tratando do filme Matrix. Não é isso, não se trata disso. Mas vamos analisar o que o Godawa traz sobre o Matrix, principalmente pela leitura a gente percebe que é somente o primeiro filme. Eu não sei bem ao certo se... Depois eu posso pesquisar aqui quando é que foi feito o livro, acho que é de 2002 esse livro do Godawa. Eu não sei se já tinha o Matrix 2, mas a gente nota claramente pela leitura, pela abordagem dele, que é do primeiro filme. E, então, eu ressalto que não estamos aqui tratando do Matrix, estamos tratando dos elementos cristãos que existem no Matrix, utilizando esse filme como um exemplo, até mesmo pedagógico, de como nós podemos, em outros filmes, analisar outros filmes, buscando um discernimento em torno deles. Então ele diz também que há elementos gregos, nós vamos ver também quais são, e ele diz que tudo isso é similar ao neoplatonismo dos primeiros séculos. Bom, para quem nunca estudou filosofia, o neoplatonismo, de uma forma geral, ele é um movimento sincrético em que vai culminar, então, posteriormente a ele, numa abordagem em que assimilava elementos do mundo greco-romano, principalmente da área intelectual, filosóficos, unindo ao cristianismo bíblico. Temas, por exemplo, como conceitos, aliás, por exemplo, como absoluto, necessário, contingente, eles vêm todos do mundo greco-romano, da filosofia grega, e são incorporados ao cristianismo bíblico. Quando dizemos, por exemplo, que Deus é necessário e o homem é contingente, ou seja, Deus não pode deixar de ser, o homem sim, né? Ou de outra forma, Deus não precisa do homem para que ele seja Deus. Nós sim precisamos de Deus para sermos seres humanos. Todos esses termos vêm da filosofia. E não vamos nos deter muito aqui, porque não é o caso e se perderia mais tempo. Mas essa parte do neoplatonismo, se nós tomarmos um autor como Plotino, em última instância ele vai tratar do que pode ser dito enquanto uma contemplação da verdade, que é uma contemplação que não leva mais em conta somente o intelecto, o raciocínio, mas é uma pura visão, que depois Agostinho de Hipona vai trazer como uma visão
beatífica. São os temas que dizem respeito à luz, né? E que são presentes também no orientalismo, por exemplo, na noção de nirvana, de Buda, por exemplo. E o Goldawa não traz aqui, mas o Matrix tem também inúmeros temas orientalistas. O Matrix é, na verdade, uma mistura, uma miscelânea de cristianismo, cultura greco-romana antiga, orientalismo, misturando tudo isso com certos conceitos novos do cyberpunk, das distopias políticas dos anos 70, 80, mas trazendo isso de uma forma mais propriamente mais palatável do que, por exemplo, se nós tomarmos certas distopias e certos filmes cyberpunk dos anos 80, como Blade Runner, por exemplo, que era um filme mais sombrio, mais taciturno. O Matrix ele traz todo aquele elemento de ação, de violência, de aventura, que torna o filme mais palatável. Eu, nas minhas lembranças do Matrix, aí dos anos 2000, eu me lembro que o primeiro Matrix, eu creio, eu não assisti no cinema. Mas tenho uma lembrança dele como um filme assim, meio cabeça, digamos assim, né? Quando eu iniciei na faculdade de filosofia, 2002, eu me lembro de professores que falavam muito sobre o Matrix, e que é uma outra questão, né? Cada um puxa um pouco para um determinado lado. O Matrix 1, por exemplo, a gente observa muito isso, porque ele meio que foi não a base teórica, não é isso. Ele também tem muita ação, tem muito luta, muita aventura, mas ele traz as ideias principais que vão ser meio que a base para se construir os outros dois filmes. O segundo filme, por exemplo, ele é basicamente ação e luta. Ou o que tem de ideias, de conceitos, já está ancorado no primeiro filme. Eu lembro que quando eu fui assistir o segundo filme, eu assisti no cinema e assisti num horário à tarde, num grande cinema aqui da minha cidade, e estava o cinema lotado, e principalmente por estudantes secundaristas, porque o dia lá tinha uma promoção e também o horário era logo no final da aula, então eu acredito que o pessoal saiu da aula e foi assistir o filme. E estava realmente lotado. Eu não sei quantas centenas de pessoas tinham, mas estava lotado. E do começo ao fim do filme, eu não consegui praticamente, tanto que eu tive que assistir o filme novamente, porque era uma gritaria sem tamanho. E boa parte dessa gritaria é porque o segundo filme não era um filme que precisava pensar muito. Era um filme aí de luta, explode para cá, voa para acolá, enfim, não precisava muito como no primeiro filme. Então foi uma gritaria, uma algazarra realmente, o que destoa um pouco do primeiro filme. Como eu sou da área de filosofia, eu não posso deixar de tratar e de falar disso. O primeiro filme, muitas vezes eu fazendo a faculdade ali, a graduação de filosofia, muitos professores tratavam, e aí cada um tentava puxar para um lado, que mostra que o Matrix ele é uma miscelânea. O Matrix ele mistura cristianismo, mistura orientalismo, mistura as distopias políticas dos anos 80, transforma isso, né, o cyberpunk, as dimensões da informática, enfim, é uma miscelânea muito grande. Na área que eu atuo, em que fazia faculdade de filosofia, os professores tentaram trazer. Então, só a título de colocar aqui alguns elementos novos, por exemplo, você pode dizer que há elementos em Matrix que condizem com a filosofia de Platão. Platão, de uma forma bem geral, quem quiser saber um pouco mais sobre Platão, de uma forma mais detalhada, nós temos a playlist de filosofia e fé cristã, que é o carro-chefe aqui desse canal, em que tratamos bastante do Platão, mas de uma forma bem geral, bem geral, bem geral mesmo. O Platão divide a realidade em duas, que ele chama de mundo sensível, que de uma forma geral é entendido como aquilo que nós temos um acesso mais imediato, as coisas que nós pegamos, que nós tocamos, que nós vemos. E um chamado mundo das ideias, que seria o mundo das formas ideais, ou seja, que é um mundo realmente que não muda, que é um mundo que é o essencial, que é o verdadeiro realmente,
Para Platão, esse mundo que nós vivemos é só uma cópia. Pronto. Já deu para ver aqui no que o Matrix se ancora, né? Matrix é a mesma coisa. O mundo que o Neo e os outros viviam, ele não era um mundo real. Ele era um mundo formatado pelas máquinas, né? Então, claramente Platão, né? Claramente Platão, pelo menos essa forma mais comum de entender o Platão. Muita gente também puxa também um pouco para o René Descartes e o cartesianismo. Então também, de uma forma bem geral, quem quiser saber um pouco mais sobre René Descartes, temos lá na playlist Filosofia e Fé Cristã, temos vários áudios sobre o cartesianismo, René Descartes, mas de uma forma geral, o Descartes vai também dividir a realidade em duas. Ele vai chamar de, isso é de uma forma bem geral mesmo, é só para até para economia de vídeo aqui, mas de uma forma bem geral, o René Descartes ele divide a realidade em aquilo que é a coisa extensa, ou seja, aquilo que nós tocamos, nós pegamos, que tem uma extensão, comprimento, largura, profundidade, enfim, e uma coisa cogitante, ou seja, que ele chama de eu penso. Lembrem aí das aulas de vocês aí, eu penso, logo existo, né? E a mesma coisa, a existência lá na Matrix, ela se dá justamente por isso, porque vocês lembram que os personagens, eles estão em um outro ambiente, que é o mundo real, eles são meio que umas pilhas, né, para as máquinas retiram energia bioelétrica dos corpos, né, mas existe ali uma atividade cogitante, uma atividade pensante. E essa atividade pensante, ela se remete ao mundo imaginário, o mundo ilusório. No fundo, tudo que o Neo está vivendo ali não é real. O que é real é que ele pensa, né? E ele está pensando não a partir dali, mas ele está pensando do local onde ele está, que é aquele casulo lá, onde as pessoas são cultivadas, né? Então isso aqui foi bem rápido, só para tratar um pouco dessa primeira parte. Vamos passar então aqui para a obra do Godawa, certo? Eu vou trazer aqui então, nós vamos ler. Diz assim o Godawa, eu vou passar para a leitura. O primeiro filme da série Matrix, 99, fenômeno da ficção científica escrita e dirigido pelos irmãos Wachowski, é uma mistura de mitologia cristã e grega similar ao neoplatonismo dos primeiros séculos. Os paralelos são óbvios. Neo é o novo homem, o novo Adão, que é o papel de Keanu Reeves. É o predestinado Cristo. As profecias anunciaram a sua vinda para libertar as pessoas do controle da máquina mortal, conhecida como Matrix, que escravizou todos os seres humanos desde o seu nascimento, similar à escravidão cega ao pecado que todos os descendentes de Adão herdaram. Está, por exemplo, na Bíblia, em Romanos capítulo 5. Então vamos fazer aqui algumas observações. Ele compara o Neo ao novo Adão, ou seja, é aquilo que nós tratamos em vídeos anteriores. A história de Cristo, ela é um fundamento para toda e qualquer história. Por isso é um mito. É assim que o Tolkien e o C.S. Lewis tratam. É um termo difícil de ser compreendido porque a gente tem uma tendência de entender mito de uma outra forma, mas seria nesse sentido que eu estou explicando aqui. Até porque o Tolkien e o C.S. Lewis eles tratavam muito da dimensão literária, da dimensão poética, da dimensão linguística, né? Então, seria mais ou menos nesse sentido aqui. A história de Cristo, ou seja, todas as outras histórias, elas são sombras da história de Cristo. Então, no Matrix, a gente pode observar isso. Há uma clara correspondência do Neo à figura de Jesus Cristo. Isso vai aparecer em inúmeros momentos e acredito que culmina muito naquele momento em que ele se sacrifica totalmente, naquele final do último filme, Matrix 3, em que ele é levado como um sacrifício, inclusive eu acho que forma até um formato de cruz o corpo dele, alguma coisa do tipo. Pois bem, e então seria o novo Adão. E há uma dimensão também muito clara
de predestinação. Ou seja, o Neil ele é o predestinado, ele é o escolhido. É claramente também uma visão cristã. Tudo isso se remete, então, à história bíblica, à história de Cristo, e, então, mas enquanto uma sombra, que é o que nós procuramos tratar aqui em vários momentos.